Seja muito bem-vindo, vou mostrar para você nesse vídeo o que fazer numa situação como essa, em que precisamos de fazer um canto em L no móvel planejado e é preciso usar o puxador facetato. Aí tem uma alternativa que dá para ser feito, que o móvel vai ficar com um bom padrão, e nesse vídeo você vai ver como funciona um canto em L usando o puxador facetato. Essa daqui é uma cozinha antiga em que o cliente gostaria de reformar, e aqui projetamos para ele então a pedra com o armário planejado, pensando na sua necessidade. E aí ele falou comigo: André, eu gostaria mesmo de que o canto fosse em L. Aí na situação aqui, ele optou pelo esse puxador facetato. Esse puxador facetato, ele é uma barra de ferro em que ela é cortada. Uma barra de ferro, não, perdão, uma barra de alumínio que é cortada. Essa barra de alumínio, ela precisa dessas bordinhas como acabamento. E a barra até que é um pouco econômica. O que encarece um pouco são as bordinhas. E aqui, para que o canto seja funcional em L, é necessário então usar dobradiças 165 graus. Essas dobradiças, elas abrem bem mais do que as comuns e o fechamento dela é como outra comum. Então o que acontece nessa situação? Quando você tem uma porta tradicional, digamos assim, que é uma porta em que vai abrir 90 graus, o fim de curso da dobradiça é no limite da direção da lateral, 90 graus no caso. Então você fechou, normal, dispositivo de amortecedor. Numa porta em que você tem essa dobradiça 165 graus, é justamente para que a abertura aconteça a mais. Então, para isso, ela tem toda essa estrutura diferenciada para que a porta consiga abrir mais e ainda assim tem amortecedor para, na hora de fechar, o fechamento ficar suave. Nesse caso de fazer o canto em L, não é possível produzir tanto em grande quantidade. Precisa ser feito especificamente para esse ambiente, porque esse móvel aqui ele vai ter que contar com o esquadro do local. A sugestão que eu gosto de passar para as pessoas é se atentar aqui a deixar essa profundidade desse móvel em L menor do que a do móvel normal. Porque quando você deixa a profundidade desse menor, caso o móvel não esteja no esquadro, é possível você regular aqui e descontar essa diferença na frente. Para fabricar esse tipo de móvel, eu corto um quadrado inteiriço, considerando a profundidade e a largura, e depois eu meço essa profundidade, faço um final aqui, rasgo com a serra até chegar aqui, fica invisível esse rasgo, aqui tá com um acabamentozinho, ó, a serra passa pouca coisa, mas fica mais tranquilo de ser produzido quando você corta um quadrado, e aí esse L fica todo inteiriço, não tem nenhuma emenda visível, fica com esse resultado. E aqui nesse caso, em específico, está sendo usado esse puxador facetato, que é um puxador onde você tem a barra de alumínio mais as ponteiras. E ele consome um certo espaço. Você pode perceber aqui que quando ele fecha, você tem a área para puxar, a dobradiça chega até o fim. Mas no caso aqui, como elas têm que estar muito unidas no canto, deixamos aqui, ó, nesse caso, um pouquinho para baixo a porta de cá, porque para não dar conflito de um puxador com o outro e não ficar nenhum buraco nesse canto. Então quando o cliente, no seu dia a dia, vai usar o móvel, é só ele abrir a porta de cá, 165 graus, abrir a porta de cá na mesma proporção, e aí na hora de fechar, fecha uma, deixa acontecer o amortecedor, e depois fecha a outra também com o amortecedor, que vai funcionar o fechamento simples e tranquilo. Nesse caso aqui, como a gente está usando esse puxador facetato e ele é um perfil de alumínio que impede uma porta de se encontrar com a outra na abertura, porque uma bate na outra, a sugestão é deixar uma parte mais baixa e uma parte um pouco mais alta. Isso não compromete no resultado final, não compromete no acabamento, porque um móvel vai ficar com as portas um pouco mais baixas e o outro um pouco mais alta, todo proporcional. Não pode deixar uma porta diferente da outra, destoado, aí fica ruim. Mas aqui nesse caso é necessário, porque não tem como colocar nada para ter acesso ao canto nessa situação. Eu falo não colocar nada, é justamente a intenção do canto em L, não tem como ter uma estrutura aqui para segurar as portas. Então a solução melhor é usar o puxador facetato com uma porta em altura diferente da outra. É a maneira que a gente usou aqui para solucionar esse tipo de caso. A situação desse projeto é a parte aqui em que vai o forno. O forno vai alinhado com o cooktop. E o que acontece? Como o cliente ainda não comprou o forno, eu dependo desse corte do forno para entrar com a frente do móvel e parafusar por dentro. No móvel planejado não pode, em possibilidade nenhuma, ficar parafuso aparente. Então deixo aqui as cantoneiras, espero o cliente comprar o forno, para que quando chegar eu consiga cortar, colocar a frente alinhado com todas as outras e deixar o forno organizado aqui, alinhado e centralizado. Essa daqui então é a frente que vai do forno, ela está esperando o forno chegar para conseguir colocá-lo no lugar, porque eu preciso de cortar para centralizar o móvel, o forno ao móvel,
e deixo as cantoneiras aqui para quando tiver o corte, parafusar por dentro. Não aparece nenhum tipo de parafuso quando você olha todo o seu móvel. Teve um cliente que me perguntou uma vez: vai, André, mas fica com esses pezinhos assim embaixo, aparente. Nesse caso, o pezinho embaixo é proposital para receber a pedra depois como acabamento aqui com o rodapé. Então eu deixo recuado 5 centímetros para quando vir com a pedra, para dar o acabamento na estrutura, fica alinhadinho. Esses pezinhos têm uma regulagem em que ajuda na estruturação do móvel. Ele fica mais robusto por questões estruturais. Mesmo assim, ainda tem as cantoneiras que vão na parede, que deixam o móvel fixado, e o pé deixa estruturado, recuado, então, seus 5 centímetros para receber o rodapé da mesma cor que a própria pedra. A área muito próxima à porta, a sugestão aqui é fazer uma cantoneira. Essa cantoneira ela tem um chanfrado, o que deixa a quina menos viva, então não tem risco da pessoa bater aqui na hora que estiver passando. Você vai entrar no ambiente, a cantoneira fica podendo ser um acabamento aqui para enfeites e não tem risco da pessoa bater nessa quina na hora de passar correndo ou algo do tipo. Então fica bonito, bem acabado. E dá para colocar os enfeites propositalmente feita para dar mais conforto, para a pessoa não correr o risco de bater. O planejado é sempre cheio de muitos detalhes. Nessa cozinha, em específico, tem aqui atrás de mim, aqui, ó, esse vidro reflecta, onde vai ser feita uma cristaleira, vão ser colocados aí taças, copos, então precisa de ficar bonito. E o vidro reflecta te dá essa possibilidade aqui, ó. Você olha, o vidro reflecta, parece um espelho. Não dá para ver nada que tem lá dentro. Mas aí, aqui nesse caso, tem uma fonte que vai ser escondida, é claro, para não ficar nada aparente. E essa fonte tem aqui do lado dela um interruptor com toda a ligação dos perfis de LED, bem ocultos lá atrás, o que vai deixar a iluminação mostrar o móvel por dentro quando a porta estiver fechada. A porta aberta você enxerga naturalmente lá dentro, mas fechou, fica parecendo um espelho, e eu até consigo me ver no vidro. Aí vem a intenção do LED, liguei ele aqui para apresentar no vídeo. Você acendeu, fica esse efeito lindo lá dentro e consegue ver tudo o que tem lá por dentro. Aqui, ó, abrindo a porta, fica esse efeito bonito, moderno. O LED fica oculto, com um perfilzinho difusor. E você consegue, com esse vidro e os LEDs internos, um acabamento maravilhoso no resultado final do móvel. O cliente pediu, então, uma cristaleira e nessa parte vai uma geladeira. Para não ficar vazio, tem um móvel em cima, aéreo. É possível chegar numa altura em que dá para armazenar itens que vão ser usados com menos frequência. E nessa parte tem uma torre para ser usada como vassoureiro, armazenamento de itens. E não deixei puxador para ficar a proposta clean. Você pode perceber que aqui, ó, tinham tomadas na parede. Essas tomadas, elas são passadas para a lateral do móvel. Aqui vem um acabamento para ficar bem acabado, não ficar esse fio exposto, mesmo que internamente. E na parte superior desse móvel ainda tem um interruptor. E esse interruptor precisou ser passado para fora porque estava bem atrás do móvel. Então fica bem acabado aqui na lateral, feito proporcionalmente. E essa é a proposta do móvel planejado. Utilizar o que se tem e otimizar para fazer o seu ambiente ficar do jeito que você precisa. Que era uma cozinha antiga, você pode perceber aí nos acabamentos, nos revestimentos da parede, que é bem antigo. Nós fazemos ficar mais moderno, mais funcional, com o móvel planejado. E todo marceneiro pensa em fazer ficar o ambiente bonito e eficiente. Aqui, por exemplo, como é uma área de passagem, o planejado te possibilita fazer um móvel mais curto. Está sendo usado como uma bancada aqui até para a gente trabalhar. E no dia a dia da pessoa, fica funcional da mesma maneira. A geladeira ficando nesse espaço, fica próxima de uma bancada que você pode pegar um acessório e voltar. Você tem esse móvel a tempo e a hora do lado da geladeira para tirar algum acessório também. Tem a sua cristaleira, que fica próximo à pia, próximo ao fogão. O forno vai ficar próximo onde vai ficar o fogão. E toda a distribuição é feita no móvel planejado, pensando na funcionalidade, no dia a dia, na praticidade. Um porta-tempero, por exemplo, está do lado do forno e do fogão, o que vai dar facilidade para a pessoa pegar aqui o acessório, utilizar, devolver, só fechar e voltar. Os talheres aqui, que é na primeira gaveta, já tem distribuição
Com essa distribuição aqui, você consegue organizar melhor os itens, pegar rápido. O amortecedor te dá conforto. E isso aqui, meu caro, você não sabe quanto que é confortável, porque você não precisa se preocupar com o fechamento da gaveta. É só empurrar que ela termina sozinha. É muito funcional. E aqui a porta, para aproveitar, para ficar padronizado, um local de acessórios. Bem simples, tem uma tomada ali embaixo que não foi desperdiçada, pode ser usada ainda. Forno, porta-tempero, canto em L, funcional. Aqui portas para armazenamento, então você consegue aproveitar todo o seu espaço. Gostou desse vídeo? Clica aqui em gostei, compartilha com um amigo, que o YouTube ajuda a entregar para mais pessoas. No mais, eu já te agradeço. Me segue aqui no YouTube para você ter dicas de móveis planejados. Aqui eu ensino tudo sobre os móveis planejados. Obrigadão, um abraço.